Nas regiões tropicais do planeta, existe um tipo específico de fungo que tem a capacidade de zumbificar o seu hospedeiro, normalmente formigas ou aranhas. Esse processo de um fungo que passa a comandar um outro ser vivo é uma metáfora também para os dias em que vivemos, em que algumas pessoas são infectadas pela intolerância e pela incapacidade de pensar no campo político. Sinta-se em casa. Eu sou o Frei Rogério Xavier e este é meu podcast Rogeriando. Eu sou convicto de que a arte imita a vida e, em alguns momentos, a vida passa a imitar a arte. E um exemplo bem claro disso, nos dias que nós vivemos, é o cinema. Cada época aparece uma nova modinha de temática para os filmes. Eu lembro que nos anos 80 existia uma quantidade de filmes grandes, tipo Rambo, que falava sobre Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, guerras americanas. As narrativas que os americanos tinham para as guerras que eles não venceram. Depois também apareceram as narrativas da Guerra Fria, que chegou a invadir todos os cinemas, sempre existia essa tensão da possibilidade de uma invasão soviética no Ocidente, sempre a possibilidade de um apocalipse nuclear. Também, em um período, apareceram as séries e os filmes de vampiros. Vampiros por todos os lados, vampiros que habitavam as casas, vampiros que eram vizinhos ou coisas parecidas. Sem falar dos filmes que sempre retornam, que são os filmes relativos à Segunda Guerra Mundial, a questão do nazismo, a questão da resistência nos campos de concentração ou coisa parecida. Mas eu tenho notado que nos últimos tempos existe uma produção de séries e de filmes relativos a zumbis. Eu não sei exatamente qual foi o primeiro filme que apareceu com essa temática, mas se tornou um tema recorrente, os zumbis, esses semi-humanos que são infectados por algo ou são alterados por algo e passam a comer cérebro de pessoas vivas e começam a infectar outros, e isso vai se multiplicando a ponto que não é possível controlar. Os zumbis estão presentes nas séries Netflix e companhia, no cinema, e a gente passou a utilizar o termo zumbi, que sinceramente eu nem sei a origem dessa palavra, para justificar todos aqueles que não pensam por si só. O zumbi é aquele que vai caminhando, o corpo caminha, mas não é mais comandado pela sua vontade, pelo seu cérebro. Ao mesmo tempo, eu encontrei uma história, fotos, e depois eu fui atrás de um tipo de formiga típica da região tropical do mundo, que ela é parasitada por um tipo específico de fungo, um nome imenso, como todos os nomes científicos, que é o fungo Ophiocordyceps campanati rufipedis. O nome é horrível. Mas a imagem é impactante, porque é uma pequena formiga com um cogumelinho na cabeça. E eu fui ler um pouco mais sobre isso e descobri que esse fungo é bastante comum. E ele não infecta somente as formigas, mas também aranhas e também pequenos roedores, crustáceos e outros. Alguns possuem uma defesa imunitária que fazem com que o fungo fique contido no interno. E quando o animal morre, ele se prolifera e sai pela pele para o exterior do animal. Só que no caso das formigas e também das aranhas, esse fungo rapidamente corrói todo o sistema nervoso e passa a comandar a formiga. E nesse sentido, a formiga passa a ser literalmente uma formiga zumbi.
A única função dessa formiga a partir de agora é encontrar um lugar para se segurar em alguma vegetação para que o fungo tenha um espaço maior para se proliferar. O fungo passa a comandar a formiga. Essa imagem me atormentou. A imagem de que um pequeno inseto pode ser usado por um ser microscópico que se multiplica e comanda. Bom, essa é a imagem. É uma realidade bastante estranha, mas que me fez pensar sobre um outro processo que ocorre nos dias de hoje por todas as partes, que é o que eu chamo de zumbificação política. Algumas pessoas passam a aceitar que um determinado fungo se multiplique dentro dela sem a menor imunidade crítica e passa a ser comandada como um marionete, como um Pinóquio, por todos os lados de como deve ser conduzido na vida social, na vida moral, na vida... enfim. Essa é uma imagem que ficou presa na minha cabeça. Uma realidade estranha que talvez seja captada de uma forma bastante pertinente por meio do cinema. E aí eu retorno àquilo que eu falei logo no início. Muitas vezes a arte imita a vida e outras vezes a arte tem o poder de conduzir as pessoas a refletirem sobre o mundo em que elas vivem, em que elas estão. Basta lembrar, em casos bastante diferentes, o caso de Júlio Verne, a relação dele com o balão, com o submarino, como ele conseguiu, através da arte, adiantar uma realidade inimaginável. Ou mesmo aquele desenho dos anos 80, Jetsons, que eles adiantam muitas das coisas que nós temos hoje, como não carros voadores, mas pelo menos a tecnologia do computador, a tecnologia dos celulares e outras coisas mais. Aliás, esses dias eu vi uma coisa interessantíssima de uma comparação entre Jetsons e Flintstones, que valeria a pena uma outra discussão em outro momento, mas isso é outra coisa. Retorno à questão do fungo parasita. Onde que encontramos esse mundo parasitário? No caso especificamente da nossa sociedade, esse parasita se manifesta no mundo político. Pessoas que aceitam comandos de outros de uma forma tão pouco crítica que faz pensar que, na verdade, eles são conduzidos através de uma máquina, se transformar numa máquina de fazer determinadas coisas. Sempre é bom relembrar que no Brasil, assim como nos Estados Unidos, aconteceram tentativas de golpes escandalosas nos Estados Unidos no tempo do Trump e no Brasil logo depois que o Bolsonaro saiu do poder, no dia 8 de janeiro desse ano, teve essa tentativa vergonhosa de golpe na Praça dos Três Poderes. E aquelas pessoas que já estavam há meses acampadas na frente de quartéis e que marchavam, tem vídeos abundantemente por todas as partes sobre isso, marchavam com bandeiras, uma coisa assim quase teatral, poderia parecer que é um esquete de um programa de humor, mas na verdade é a realidade. Pessoas que passam a acreditar naquilo de tal forma e de forma tão cega que compromete a própria existência, a existência social da família e da própria nação. Algumas dessas pessoas agora começam a perceber o buraco em que elas se colocaram porque imaginavam que sairiam ilesas nessa tentativa de golpe e que seriam comandadas por esse mito salvador da pátria e seriam reconduzidos a esse reino maravilhoso em que impera os valores da família, do trabalho, típicos dos esquemas fascistas que nós conhecemos na história.
Esse tipo de manifestação me fez me perguntar sobre essa proximidade que existe entre essas pessoas que são usadas como marionetes e esse fungo parasita, essa zumbificação política que nós vemos. O que está em jogo aqui, e eu sempre retorno a essa questão, é a guerra das narrativas. Quem comanda uma leitura sobre o presente? Algumas vezes nós somos seduzidos por algumas explicações do presente que são fantasiosas ou são mal intencionadas por aqueles que são os comandantes dessas narrativas. E uma grande parte da população se comporta exatamente como as formigas que são infestadas por esse fungo parasita. São robotizadas, zumbificadas, perdem qualquer tipo de referência crítica em relação ao mundo em que vivem. Essas guerras de narrativas devem ser cuidadosamente analisadas, porque as guerras narrativas está em jogo não só quem ganha ou quem perde uma eleição. Está em jogo também o modelo de civilização que nós cremos e também a vida de muitas pessoas. Recentemente aqui na Europa aconteceu o caso vergonhoso do Vinícius, esse jogador do Real Madrid, e o episódio de racismo em Valência. Não é um caso isolado, é um caso recorrente na sociedade espanhola, na sociedade italiana e também no Brasil. O racismo é uma chaga que nós temos dentro de nós, da nossa sociedade, e temos muita dificuldade de digeri-lo, temos muita dificuldade também de superá-lo. Esse modelo de racismo tem uma data histórica e nós poderíamos nos delongar muito sobre a colonização, sobre o processo de coisificação, de reificação das pessoas. As pessoas se tornam coisas, se tornam produtos que podem ser vendidos ao bel prazer daqueles que possuem o poder. Mas o que me impressiona sobre tudo isso, e também recentemente o caso de um certo humorista, que eu não me recordo o nome dele, mas que ele fez algumas ditas piadas e são recorrentes. Depois eu fui ver outros vídeos. É comum desse humorista fazer sobre negros, sobre homossexuais, sobre diversos tipos de pessoas, e a plateia ri. Isso me preocupa. É aquele velho ditado alemão que se você chega numa mesa, são 10 pessoas sentadas à mesa, e chega um nazista, se ninguém se levantar, nós temos 11 nazistas, porque o silêncio é uma forma de aceitar também essas violações contra a dignidade humana. Volto à questão do racismo do Vini, porque me parece bastante importante, porque um senador da República do Brasil, o Magno Malta do Espírito Santo, fez um comentário que eu vi, está disponível em toda a internet, em que ele faz uma análise sobre a questão do racismo, que o Vinícius é comparado com macacos, e ele faz uma pergunta completamente sem o mínimo cabimento, perigosa, e até alguns deputados e senadores já acionaram o Supremo Tribunal Federal. Ele diz: e quem vai defender os macacos? Onde estão os defensores dos animais? Alguma coisa nesse tipo. É uma pergunta absurda para ser feita, sobretudo porque na situação em que nós nos encontramos, de diversos tipos de polarização, de diversos tipos de improdutividade do diálogo. O diálogo está bloqueado, precisamos encontrar meios para que o diálogo se abra. Mas o que está por trás, novamente, é essa guerra de narrativas, é aquilo que se falava antes: isso é mimimi, isso
é só uma gripezinha, isso não é importante. Toda essa política do ódio e do medo que é implantada na cabeça de algumas pessoas e é reproduzida incessantemente como um fungo parasita. Se no passado esse tipo de parasitismo, esse tipo de zumbificação já existia, era em menor escala. Agora, com o acesso ilimitado aos meios de comunicação social, tanto nós podemos ter boas informações que nos levarão a uma formação crítica, como também a internet serve para o propósito de proliferação desse fungo parasita que zumbifica as pessoas. Pessoas que acreditam cegamente naquilo que está escrito no WhatsApp, naquilo que foi publicado, que acreditam em realidades estranhas e que passam a oferecer o seu próprio corpo, o seu próprio cérebro, seus dedos que digitam no computador e também no celular, para a proliferação sempre mais crescente desse vírus parasita. Talvez a pergunta que nós devemos nos fazer é: qual o limite para esse processo? Eu confesso que eu não assisti nenhum filme e nenhuma série sobre zumbi. Vi alguns trechos de filmes e a história é sempre muito parecida. É um remanescente de uma sociedade, é um grupo remanescente de uma determinada civilização que foge e se defende de um outro grupo que está já parasitado, que já é um zumbi e que quer matar esse grupo. É uma luta, um enfrentamento de diversas visões de civilização. Esse choque. Para dizer que eu nunca assisti um filme sobre zumbi, me ocorreu agora um famoso filme do Will Smith, que se chama Eu Sou a Lenda, fantástico por sinal, em que aparece sim essa tensão entre uma sociedade que foi completamente desmantelada, o último sobrevivente desse mundo, dessa antiga civilização, que é o personagem interpretado pelo Will Smith, e essa sociedade decadente que se transformou em zumbi. A luta sobre a cura é uma história bastante complexa e interessante. Essa luta, esse jogo entre opostos que se combatem e que lutam por uma narrativa. Chegou o tempo de nós olharmos com gravidade para esse processo de zumbificação. Chegou o tempo de nós não aceitarmos deputadas que andam com armas na mão na véspera de uma eleição. Chegou o tempo em começarmos a perceber de forma crítica que determinadas decisões do governo e também do governo atual são levadas através do bel prazer dos mercados econômicos, sem nenhuma preocupação com a população em geral. Chegou a hora de nós sermos críticos e olharmos com gravidade para todo esse processo de indiferença política. Me parece que um dos sintomas dessa zumbificação é a famosa frase: eu não me interesso por política, como se política fosse apenas esse jogo de toma lá da cá dos grandes partidos políticos. Mas também a política ocorre no nosso cotidiano. É a política que traz, são essas relações intrínsecas da sociedade que nós chamamos de política, que faz com que eu pague R$10 ou R$5 no combustível. São processos políticos que fazem com que nós escolhamos priorizar determinados setores da educação ou outros setores. São decisões políticas que nos colocam diante da preservação ou não de povos indígenas e de áreas de mata, florestas, como aquelas da Amazônia. Também a questão da saúde, também a questão das
relações internas, institucionais, a questão da justiça, a verdade, a mentira, como isso pode ser de alguma forma manipulado por esta realidade estranha, a tal ponto de que na guerra narrativa nós não consigamos mais entender de que lado nós estamos e como nós podemos nos posicionar. O processo de zumbificação é evidente. O processo de zumbificação, como aquelas formigas parasitadas por um fungo, não é uma coisa estranha, não é algo distante, não é algo de um canal de curiosidade natural. É uma metáfora que nós podemos pensar o nosso presente, podemos pensar as pessoas que nos são próximas e podemos pensar a nós mesmos. Em que medida eu também me presto a ser zumbificado por determinadas ideias. E aí o papel do diálogo, o papel da discussão, o papel da criticidade, o papel do envolvimento sadio com a política é aquele que fará com que nós possamos produzir uma amizade social, como diz o Papa Francisco. Fará com que nós possamos praticar com nossa alma e com nosso corpo uma fraternidade, entender as diferenças de pensamento, entender as diferenças de perspectivas, entender o lugar de onde as pessoas falam, mas ao mesmo tempo estar disposto a produzir uma comunhão social, porque no fundo nós partilhamos o mesmo espaço, no fundo nós partilhamos o mesmo destino e por isso a zumbificação é uma forma de alienação inaceitável. Toda forma de alienação, toda forma de lançar ao outro a decisão que eu deveria tomar não pode ser aceita. Eu sou Frei Rogério Xavier e esse é meu podcast Rogeriando.